vamos dar continuidade ao nosso curso rápido de antibiótico-terapia para graduação. Vamos falar agora de um tema bem amplo, um grupo de antimicrobianos que é bem extenso, mas também é o mais utilizado por todos nós, que são os beta-lactâmicos, onde caracteristicamente a gente conhece muito bem as penicilinas. Dentro desse grande grupo, nós temos as penicilinas, nós temos as cefalosporinas, nós temos os carbapenêmicos e nós temos os monobactans. Além disso, a gente costuma caracterizar um quinto grupo, que são os inibidores de beta-lactamase, que embora estejam muito associados à utilização das penicilinas, a gente pode até considerar como um grupo à parte. Então, a gente vai falar rapidamente sobre a importância de cada um desses grupos para vocês, tudo bem? Uma grande característica desse grupo, e a principal dele, é que todos os membros vão ter o quê? Esse anelzinho beta-lactâmico aqui, tá? Então, preste atenção. Tanto as penicilinas, quanto as cefalosporinas, quanto os monobactans, como os carbapenêmicos, eles se compõem desse anel beta-lactâmico. Por que ele é importante? Porque vira e mexe a gente vai ouvir falar em beta-lactâmicos, como nome realmente específico para o grupo todo, e a gente vai falar de inibidores de beta-lactamase, que na verdade é mais um grupo desse grande grupo de beta-lactâmicos, porque eles inibem as beta-lactamases. Aí você diz, e quem são essas beta-lactamases, né? Parece um pouco confuso, mas é bastante simples, né? Já que eu tenho esse anel que é comum a todos os meus antimicrobianos dessa classe, o que a bactéria fez? Ela construiu as defesas dela, e as defesas dela nada poderiam ser mais eficazes do que simplesmente eu produzir enzimas que fossem degradar esse anel beta-lactâmico. E é aí que a gente chama de beta-lactamases, que são justamente as enzimas produzidas pelas bactérias para tentar quebrar esse anel do nosso antimicrobiano e assim fragilizá-lo, e a gente vai perder a ação desse antimicrobiano. Então, se vocês prestarem atenção, a gente vive numa briga constante com essas bactérias. Nós produzimos novos beta-lactâmicos e elas produzem novas beta-lactamases. Poxa, vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim. Então, toda vida que se lança no mercado um antimicrobiano novo, principalmente com beta-lactâmico, a primeira coisa que a gente já sabe é, poxa, quando é que vão começar a surgir as beta-lactamases específicas para ele? Ou se elas já existem, ou se existe realmente uma forma de burlar, ou se existe uma reação, uma resistência cruzada, tipo, se eu uso um certo tipo de beta-lactâmico e quando chegar um novo, ele vai estar mais fragilizado porque eu usei aquele primeiro. Então, essa complexidade se baseia justamente nesse pequeno anelzinho que é comum a todos eles. É importante a gente saber que todos esses beta-lactâmicos, eles têm uma atividade específica, né? Qual o mecanismo principal de ação deles? Eu vou mostrar no próximo slide, mas eles se ligam, né, através dessas PBPs, né, que na verdade são as proteínas ligadoras de penicilina. Aí você diz, como é que pode, né? Antes mesmo de inventar as penicilinas, as bactérias já produziam essas proteínas ligadoras de penicilina. Então, é um nome que a gente deu depois dessa descoberta desse mecanismo de ação, mas que são receptores que a gente vai mostrar porque são específicos para a penicilina. E à medida que a gente vai lançando essa possibilidade de termos novos antimicrobianos, o que acontece? A gente vai acrescentando o que? Sinteticamente, alguns radicais, né, algumas substâncias para tentar fortalecer aqueles novos antimicrobianos que a gente vai lançando. Como, por exemplo, a oxacilina. A oxacilina é um tipo de penicilina. O que acontece? Ela tem um radicalzinho lá grudadinho no anel beta-lactâmico dele, que faz com que ela fique mais resistente às beta-lactamases, como as penicilinases, que acabam destruindo as penicilinas mais comuns. Então, é assim que a gente vai tentando combater os mecanismos de defesa dessas nossas bactérias. Então, vocês sabem que todo antimicrobiano tem um mecanismo de ação diferente, tem um formato diferente, tem um tamanho diferente. Então, quando a gente olha aqui as nossas penicilinas, o que elas fazem? Olha, eles são esse triângulozinho que se parece muito com os peptidoglicanos que a gente acaba de perceber que existem, né, na membrana que a gente está formando na própria bactéria, né? Então, o que acontece? Como essa minha penicilina, ela se parece muito com esse substrato, ela se liga com a enzima, que é a enzima ligadora, né, de penicilina, né? Então, a gente tem essa proteínazinha que vai se ligar
tá? Essas PBPs. E essas PBPs, elas são responsáveis por quê? Elas iam levar cada tijolinho desse para formar a nossa membrana, que é característica das nossas bactérias, né? Então, toda vida que a gente consegue barrar essa produção, porque eu estou inibindo aquela minha enzimazinha, né? Aquela que vai realmente, que deveria estar pegando e formando os tijolinhos da minha nova membrana celular, o que acontece? Eu estou simplesmente barrando, né? Destruindo a possibilidade, né, de formar essa transpeptidação que é necessária para a formação da síntese da parede celular. Então, eu deixo de formar a parede celular quando eu inibo essas PBPs. E é justamente isso que os nossos beta-lactâmicos estão fazendo, certo? Existem outros antimicrobianos que vão agir, a gente vai ver daqui para frente, de outras formas, como, por exemplo, essas bolinhas aqui que representariam, por exemplo, as quinolonas. A principal forma de resistência dela é justamente a utilização dessas bombas de efluxos pelas bactérias. Então, entra o antibiótico e ele joga para fora. Então, cada antimicrobiano tem um mecanismo que a bactéria acaba achando para resistir à sua atividade. Então, a gente precisa cada vez mais produzir antimicrobianos que sejam mais resistentes a essa ação dessas beta-lactamases. As penicilinas, elas podem ter ações diferentes, tempo de concentração diferente, dependendo da conjugação que a gente faz ou como a gente vai sintetizar essas penicilinas. Por exemplo, a gente tem penicilinas mais simples que podem ser inclusive ingeridas via oral, como a penicilina V, embora hoje a gente tenha tanta resistência que raramente a gente utiliza com muita frequência. Tem uma penicilina que vocês já devem ter ouvido muito falar, né, que é a bendita penicilina G-benzatina, ou benzetacil para os íntimos, né? Por que essa penicilina é tão falada? Primeiro, porque pela conjugação dela, o que acontece? A gente consegue que ela fique por mais tempo dentro do organismo. Então, a gente consegue uma ação a longo prazo, né? Embora a gente tenha um pico de ação um pouco mais demorado. Por exemplo, toda vida que eu tomo uma penicilina benzatina, o meu pico de ação vai ser com 7 dias. Então, só no 7º dia que eu vou estar com a maior concentração no nosso sangue. Embora ela possa demorar de 21 até 30 dias para realmente ser completamente metabolizada e eliminada para o nosso corpo. Por que isso é importante? Porque muitas vezes o nosso paciente vai achar, ou até a gente mesmo acha, que a benzetacil ela é muito mais eficaz, por exemplo, do que uma penicilina oral como a amoxicilina, por exemplo. E na verdade não é, porque a amoxicilina ela consegue atingir um pico de concentração a partir da sua 3ª dose. Então, em 2 dias eu já vou ter realmente uma concentração adequada e, por exemplo, se eu estiver tratando a amidalite, ela provavelmente vai ser bem mais eficaz do que a minha benzetacil, que só vai ter o pico de ação lá pelo 7º dia dele. Embora a gente utilize muito, principalmente em locais onde a gente não tenha tanta possibilidade de acesso a algumas medicações com maior facilidade, e também eu posso não ter tanta certeza que aquele paciente vai conseguir tomar nos horários adequados. Porque quanto mais rápido o metabolismo daquela medicação, mais vezes eu vou precisar dá-la ao longo do dia, quer dizer, mais dosagens durante o dia. Por exemplo, quando eu tenho a penicilina, por exemplo, a penicilina cristalina. A penicilina cristalina, ela é metabolizada rapidamente, então a cada 4 horas eu preciso de uma nova dosagem. E geralmente é o tratamento que a gente utiliza para tratar, por exemplo, neurosífilis, porque ela penetra muito bem no sistema nervoso central. Embora a penetração em condições normais não seja tão boa, toda vida que a nossa meninge está inflamada, ela fica mais susceptível, a gente consegue que os beta-lactâmicos, como penicilina e outros também, que a gente vai falar daqui para frente, tenham uma penetração muito maior no sistema nervoso central. A oxacilina, sem dúvida, é conhecida como a nossa penicilina anti-estafilocócica. Por quê? Porque quando eu tenho um Staphylo aureus ou um gram positivo, né, que seja realmente sensível à oxacilina, ou mais precisamente à meticilina, a gente chama meticilina sensível ou meticilina resistente. É porque no Brasil a gente não tem meticilina, então a gente usa oxacilina. Então, toda vida que eu tenho uma bactéria que é oxacilina sensível ou meticilina sensível, então a oxacilina com certeza é a
melhor medicação para a gente fazer. Por quê? Porque ela tem uma alta concentração na corrente sanguínea, ela tem uma alta penetração nos tecidos, ela consegue atingir altas concentrações no tecido. Então, ela é excelente nessas situações. Mas, poxa, toda vida que eu tiver um estáfilo, eu sempre vou. A oxacilina vai ser sempre o primeiro lugar? Nem sempre. Infelizmente, nós temos cada vez mais vivido uma situação de resistência antimicrobiana. E quando a gente tem uma bactéria ou um estáfilo, mais precisamente, resistente à meticilina, ou leia-se, resistente à oxacilina, o que acontece é que ela não vai funcionar. Então, nessas situações, a gente acaba usando uma outra medicação, um outro antimicrobiano, como os glicopeptídeos, que são a vancomicina ou a tecoplanina, que, embora não sejam tão potentes contra estáfilos, que são oxacilina sensíveis, elas vão funcionar contra os oxacilina resistentes. Embora elas não consigam, às vezes, ter uma concentração tão boa em pulmão, né, elas vão ser melhores quando a gente estiver pensando que aquele paciente possa ter uma bactéria resistente. Então, a lição de casa fica: se eu tenho uma bactéria gram-positiva, mais especificamente um Staphylo aureus, que ele é sensível à meticilina ou oxacilina, eu prefiro oxacilina. Se ele é resistente à penicilina ou oxacilina, eu vou sempre preferir uma vancomicina, uma tecoplamina, que são os glicopeptídeos. As aminopenicilinas, elas são penicilinas sintéticas, né? Então, as mais conhecidas são a ampicilina e a amoxicilina, né? A ampicilina, ela sofre um pouquinho do desgaste quando ela é ingerida oralmente, por isso que muitas vezes a gente utiliza mais quando o paciente está no hospital. E dentro dessa instituição, a gente acaba fazendo essa medicação endovenosa sim. Tá? Principalmente porque ela tem uma boa penetração no sistema nervoso central e principalmente no bebê também, quando ele está, por exemplo, infectado por bactérias comumente transmissíveis pelo trato gênito-urinário da mãe durante o canal de parto, né? Então, por exemplo, um Streptogalactiae, ele é facilmente tratável quando a gente tem a utilização dessa ampicilina endovenosa, tá? Talvez o mais conhecido de vocês seja justamente a amoxicilina. A amoxicilina ela é excelente porque ela é dada por via oral, né? Tem uma boa estabilidade, não se altera com a ingesta de outros alimentos, né? E ela acaba atingindo uma boa concentração. A gente tem dois formatos de amoxicilina, a maioria de vocês já viram, porque na verdade em algum momento da vida vocês devem ter tomado ou amoxicilina conjugada com clavulanato, que a gente vai falar daqui a pouco, que são os inibidores de beta-lactamase, né? Qual é a diferença? Geralmente eu vou ter realmente essa associação, uma potência muito maior do que a amoxicilina. Se é um paciente que não costuma tomar antimicrobiano, se é um paciente jovem que não tem outro motivo para ter resistência, a amoxicilina com certeza vai funcionar muito bem. Finalmente, nós chegamos a essas famosas inibidores de beta-lactamase. Quem são os inibidores de beta-lactamase, né? Então, justamente a gente fala deles quando a gente tem uma associação de um beta-lactâmico, como por exemplo, uma amoxicilina, uma piperacilina, a um inibidor de beta-lactamase, tá? Como por exemplo, quando a gente tem o clavulin, que é uma associação com o clavulanato, da amoxicilina com o clavulanato, como eu acabei de falar. O que é que esses inibidores de beta-lactamase vão fazer? Eles vão agir exatamente como os kamikazes durante a guerra faziam. Eles vão se jogar contra as beta-lactamases, tá? E vão permitir que os beta-lactâmicos atravessem a membrana e ajam especificamente onde eles precisam agir, que são nas PBPs. Então, o que acontece? Poxa, se eu uso a amoxicilina sozinha, ela vai ter uma ação, mas ela vai ser inativada pela beta-lactamase. Mas quando eu associo com o clavulanato que não tem uma boa ação antimicrobiana sozinho, mas ele vai funcionar para se ligar às beta-lactamases, vai permitir que aquela amoxicilina, que é a mesma amoxicilina que também vem sozinha, ela consiga atravessar com mais facilidade, não seja inibida e bloqueada pelas beta-lactamases e possa agir inibindo as PBPs, assim inibindo a progressão, a multiplicação e a sobrevivência das bactérias. Por que elas são importantes, essas associações? Principalmente porque elas tratam gram-positivos, gram-negativos, anaeróbicos da comunidade, que na verdade são floras muito frequentes da onde? Do nosso trato, da nossa via respiratória superior e inferior. E é assim que esses inibidores de beta-lactamase nos ajudam a potencializar o efeito dos beta-lactâmicos que já existiam previamente. Tem uma coisa que a gente chama também de penicilinas de espectro expandido. Quem são elas? Por exemplo, a piperacilina. A piperacilina, por incrível que pareça, ela sozinha, o efeito dela fraco. Não matava absolutamente ninguém.
Sabe o que aconteceu? A gente resolveu associá-la ao tazobactam, que é um inibidor de beta-lactamase. Sabe o que aconteceu? Ela ficou super mega potente. Ela hoje é responsável pelo tratamento de muitas bactérias resistentes, como por exemplo, as pseudomonas aeruginoses e até mesmo Klebsiella pneumoniae, que são as infecções pulmonares mais frequentes nas unidades hospitalares. Então, olha só, por isso que ela é chamada de uma superpenicilina ou de espectro expandido, porque ela consegue pegar principalmente essas bactérias que são gram-negativos muito importantes no tratamento, né, na verdade, assim, como causas, né, de infecções hospitalares e que tornam a piperacilina com tazobactam tão importante no tratamento realmente dessas infecções tão graves, né? E aí vem um conceitozinho que é muito importante vocês saberem. Hoje a gente não fala mais em infecção hospitalar, tá? Porque não é o hospital que causa a infecção. Na verdade, são os processos que estão causando a infecção. Quando existe uma quebra de processo, a gente acaba tendo um maior risco de infecção que está relacionada realmente aos serviços de saúde que a gente fala. Por quê? Porque anteriormente a possibilidade da gente ter a inclusão de vários devices, como por exemplo a inclusão de catéter central, a intubação do paciente, a colocação de sonda, se isso não acontecesse, o paciente iria a óbito rapidamente. Então, são essas medidas invasivas e a utilização desses devices que realmente, infelizmente, permitem a colonização e infecções que acontecem dentro do hospital, mas que, de forma contrária, poderiam matar o paciente em poucas horas sem a mínima chance. Então, o que a gente considera como infecção relacionada ao serviço de saúde ou antiga infecção hospitalar? Toda infecção que o paciente desenvolve após 72 horas da sua entrada dentro do hospital. Isso serve para todo mundo? Não. Por exemplo, se você entrou no hospital, você sabe que um paciente com varicela, ele tem um período de incubação de até 14 dias. E aí vai que, poxa, 3 dias depois, 5 dias depois, ele aparece com lesões de varicela. Aí você diz, é uma infecção hospitalar? Não. Por quê? Porque ele já estava no período de incubação. Agora, se o paciente com 21 dias, com 30 dias desenvolve varicela dentro do hospital, aí sim, passou do período de incubação dele, ele já pode ser considerado como uma infecção relacionada aos serviços de saúde, sim. As cefalosporinas, né, são basicamente um outro mundo, embora também pertençam ao grupo dos beta-lactâmicos. Por quê? Porque elas também têm aquele velho anel beta-lactâmico. Só que as extremidades, né, os radicais associados com eles, são tão complexos, são tão mais complexos, que elas acabam tendo uma resistência maior às beta-lactamases e, por conseguinte, uma eficácia muito maior. Então, é importante a gente saber que hoje nós classificamos as cefalosporinas em basicamente cinco gerações, mas com algumas características e algumas novas cefalosporinas que nem acabam se enquadrando nessas classificações de gerações, porque elas extrapolam por seu espectro de ação. Basicamente, as nossas cefalosporinas de primeira geração, elas na verdade, elas são muito parecidas com a nossa oxacilina ou com as nossas penicilinas. Então, se eu tenho bactérias que são sensíveis à meticilina, possivelmente elas vão responder à primeira geração. Então, de praxe, a gente sabe que a primeira geração ela é muito potente para gram positivo. Pode tratar alguns gram negativos, sim, mas simplesmente aqueles mais bobinhos de comunidade. Quando a gente passa para a segunda geração, o grande ganho que veio com ela é que ela começou a também ter um espectro de ação maior para os gram-negativos. E principalmente para aqueles gram-negativos, sabe? Que a gente falou um pouquinho lá para trás sobre o hemófilos, a moraxella, tá? Os streptococcus também. Então, o que acontece? Ela acaba sendo muito importante, aí já dá uma pista para a gente que talvez elas sejam muito importantes para o tratamento de infecções de vias aéreas superiores. A gente vai falar um pouquinho da terceira geração. Aí a terceira geração, poxa, perdeu muito da atividade dela contra gram-positivos. Ela basicamente trata muito bem os gram-negativos. E daí vem uma popularidade dela muito grande, porque ela acaba pegando a maioria das infecções que a gente tem em vários sistemas diferentes que chegam na nossa emergência. A gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. A gente tem as cefalosporinas de quarta geração, que aí sim elas recuperam um pouco da ação delas, legal, contra gram positivo, permanecendo com a sua atividade contra gram negativo. E até melhorando, porque elas começam a tratar também pseudomonas e outras enterobacteriáceas. Mas ela só trata gram positivo, que também é sensível
a oxacilina ou a meticilina. Então, não pegam aqueles estáfilos ou aqueles estreptos que são mais resistentes. Já a quinta geração, né, ela começa a ser um pouquinho mais forte, né? Ela começa a tratar os estáfilos mais resistentes, que são os resistentes à meticilina ou oxacilina, e até mesmo a tratar algumas bactérias, superbactérias como Klebsiella e Pseudomonas, que são produtoras até de carbapenemase. Então a gente vai falar dessas duas grandes cefalosporinas que foram lançadas ultimamente e que têm um espectro de ação muito importante. Falando das cefalosporinas de primeira geração, como eu disse, elas tratam aquelas gram-positivas que são sensíveis à meticilina ou oxacilina, tá? Então, a gente conhece muito bem a cefalexina, tá? E a cefalotina. Na verdade, a cefalotina é a versão endovenosa da cefalexina. Elas geralmente a gente não gosta de utilizar muito, embora tenha com facilidade nos postos de saúde, porque você tem que dar, por exemplo, de 6 em 6 horas. Isso é um grande incômodo, porque você precisa acordar o paciente em algumas horas determinadas. Para quem acha que não precisa muito de antibiótico, porque vai ser cirurgião, essa cefalosporina aqui de primeira geração, que é a cefazolina, ela na verdade é a mais utilizada como profilaxia de infecção cirúrgica. Por quê? Primeiro porque ela trata a maioria das bactérias que vão adentrar o nosso corpo quando a gente quebra a barreira da pele, quer dizer, durante a incisão cirúrgica, por exemplo, do abdômen ou outra região do corpo, tá? O que acontece? Ela tem uma meia-vida maior do que a cefalotina e cefalexina, né? Ela pode ser dada a cada 8 horas e por isso a gente prefere para que ela tenha uma durabilidade, uma concentração muito boa durante, inclusive, as cirurgias que sejam realmente mais demoradas. As cefalosporinas de segunda geração, tem algumas que a gente usa muito. Eu particularmente gosto muito do Cefaclor ou da cefuroxime-acetil, que é uma das que a gente mais utiliza. Por quê? Porque essas cefalosporinas de segunda geração, elas são ótimas porque a gente tem uma meia-vida maior, a gente consegue dar só 2 vezes ao dia para o paciente, tá certo? E eles acabam tendo um espectro de ação bem interessante. A gente pode dizer que ela é uma cefalosporina que tem um espectro de ação praticamente igual da amoxicilina clavulanato, por exemplo. Então, quando às vezes eu tenho um paciente que tem alergia, eu posso até tentar utilizar uma cefalosporina como alternativa, ou se ele realmente não consegue tomar essa medicação específica. Principalmente por quê? Porque ela tem uma boa atividade contra hemófilos, tá? Contra serrácea, contra alguns, aliás, serrácea não, moraxella principalmente, que tem nas vias aéreas superiores. Então, pegando essas duas bactérias que são muito frequentes, a gente acaba tratando muito as infecções, principalmente as amidalites, as pneumonites, né, as bronquites, elas são muito utilizadas nesse sentido. Eu ouso dizer que as cefalosporinas de terceira geração, elas talvez sejam as mais utilizadas no dia a dia. Principalmente a ceftriaxona, né? Tem alguém por aí que costuma dizer, né, que sai dizendo para os alunos assim, olha, pelo sim, pelo não, use Rocefin, né? Ou é pelo não ou pelo sim, use Rocefin, que é para combinar, que o Rocefin era o nome realmente comercial da ceftriaxona. Por quê? Porque, na verdade, as cefalosporinas de terceira geração, elas têm uma potência muito legal. Elas são ativas contra várias bactérias, principalmente encontradas em trato digestivo, trato urinário. Ela tem uma ótima penetração no sistema nervoso central. Então, basicamente, se você era um estudante, né, que recém-formado, que está dando um plantão e que não sabe de onde veio a infecção daquele paciente, será que ele está com pneumonia? Será que está com infecção urinária? Por exemplo, um idoso que chega lá na sua emergência e que está desorientado e você não sabe o porquê, mas parece que ele tem uma infecção, acabava se usando realmente a ceftriaxona como uma rapidez muito grande. Né? Outro membro dessa classe é a ceftazidima, que tem uma ação muito boa contra a Pseudomonas aeruginosa, tá? A gente hoje não utiliza muito, mas ela sozinha, né? A gente vai ver daqui para frente que tem uma combinação dela que fica como uma cefalosporina de espectro avançado, tá? Mas o grande problema mesmo dessas cefalosporinas de terceira geração que a gente tenta evitar, eu tento evitar ao máximo a prescrição delas, é justamente porque elas são altamente indutoras de beta-lactamase, de cefalosporinase. Então, mesmo você dizendo assim, poxa, mas aí eu tenho carbapenem,
que ele é muito mais potente e eu posso resgatar esse paciente. A gente sabe hoje que as cefalosporinas de terceira e de quarta geração, elas podem induzir rapidamente a produção, inclusive, de carbapenemase, mesmo não sendo carbapenense. Então, eu vou estar selecionando, fazendo uma pressão seletiva muito grande. Então, em vez de a gente ficar seguindo esse aforismo e ficando nessa indecisão, é melhor, e usando cefalosporina de terceira geração, porque eu não sei o que o paciente tem, é melhor a gente investigar bem esse paciente, tentar fazer um diagnóstico e tentar encontrar realmente o foco desse paciente, para que a gente não atropele, não acabe atrapalhando, né, na verdade, as terapias subsequenciais que esse paciente possa precisar no futuro. As cefalosporinas de quarta geração, elas vêm com essa potência de terceira geração, quer dizer, elas tratam também as pseudomonas, klebsielas hospitalares, tá? E elas resgatam, mas elas são, na verdade, uma cef de primeira geração casada com uma cef de terceira geração. Então, elas acabam servindo simplesmente para os estáfilos, para os gram-positivos, que são meticilinos sensíveis e não resistentes. Mas a gente consegue utilizá-las, principalmente quando você tem uma infecção respiratória, quando o paciente tem uma neutropenia, quando o paciente tem uma infecção que precisa de cobertura de gram-positivo e gram-negativo de amplo espectro. Geralmente a gente utiliza realmente no paciente que está internado, tá certo? Diante de infecções que a gente precisa empiricamente iniciar. Uma grande vantagem delas é que elas também têm uma boa penetração em sistema nervoso central. E aí elas podem ser utilizadas também em algumas infecções de sistema nervoso central. Recentemente, né, a gente teve um lançamento, né, de finalmente uma cefalosporina que veio tratar um estáfilo resistente à oxacilina. Poxa, avançou bastante, né, a ceftarolina. Só que o que aconteceu? A gente às vezes tende a não chamar de quinta geração e, na verdade, tratar como uma cefalosporina anti-MRSA, porque, na verdade, ela não trouxe aquela bagagem de tratar gram-negativo. Então, ela perdeu a ação para os gram-negativos, a não ser aqueles mais comuns, como a moraxella, como a hemófilos influenza. Quer dizer, ela parece ser uma cefalosporinazinha lá de segunda geração, que ganhou uma grande repercussão pela sua ação contra estáfilo resistente à meticilina. Por isso que a gente usa muito em algumas infecções de pele, onde você acha que o paciente já tomou outros antimicrobianos, pode ter resistência à oxacilina, né? Ou até mesmo porque o paciente é um paciente grave que você não pode pensar duas vezes, e também algumas infecções pulmonares, como ele trata as infecções pulmonares mais frequentes da comunidade, né, os gram-negativos, e pega esses gram-positivos mais agressivos. Eu posso, por exemplo, tratar uma pneumonite de comunidade mais grave, um paciente, por exemplo, idoso com pneumonia mais grave, uma pneumonia necrotizante, ele vai ter realmente uma boa eficácia. E aí nós temos as cefalosporinas que a gente chama de espectro avançado. E aí a gente tem duas delas. A ceftalozona com tazobactam. Então essa ceftalozona, ela é uma cefalosporina nova, mas ela vem associada com aquele tazobactam, lembra? Né, que a gente já usou lá com a piperacilina, que é o inibidor de beta-lactamase. E o nome comercial dessa droga se chama Zerbaxa e ela é usada principalmente para tratar pseudomonas aeruginosa. A gente tem uma outra cefalosporina, essa você já conhece, a ceftazidima, lembra? Aquela cef de terceira geração? Pois é, ela vem associada a um outro inibidor de beta-lactamase. Esse inibidor é mais novo, o avibactam. Ele é diferente daquelas outras da família dele. Ele não é kamikaze, ele é mais esperto. Ele vai lá, desativa a beta-lactamase, mas ele consegue se soltar e se ligar em outras beta-lactamases. Então, a gente diz que ele é autorreconstituível. Então, ele consegue ligar e se desligar, e por isso torna a ação da medicação com a qual ele está conjugada muito mais potente. E aí que ela trata as Klebsiella pneumonias, que são produtoras de carbapenemase, as CRS. Então, ela trata as bactérias que são muito mais agressivas do que as Klebsiella comuns que a gente já vê na comunidade. Ainda dentro da classe dos beta-lactâmicos, nós temos os carbapenens e os monobactams. Dentro dos carbapenens, o mais potente deles seria o doripenem, pela meia-vida enorme, né? Possibilidade de fazer uma vez ao dia, tem uma dosagem bem forte, mas ele nunca chegou no Brasil. Quem a gente tem efetivamente é o imipenem, que hoje atualmente a gente praticamente só usa nos casos de pancreatite necrotizante ou abscesso pancreático, porque tem ótima penetração. Por que a gente não usa tanto? Porque precisa dar por mais horários possíveis, né, de 6 em 6 horas, tem que tentar aumentar a concentração, aumento de concentração, aumenta a cistatina que é ligada a ele, e na verdade você tem um risco
que é de convulsão, principalmente em crianças, tá? Então, esse risco mais frequente dele de gerar essas crises convulsivas fez com que a gente não utilizasse com tanta frequência. Os mais utilizados hoje é o ertapenem. O ertapenem é considerado quase como um carbapenem mais fraquinho, aquele que você só usa de entrada, quer dizer, não usa nos pacientes que têm infecção relacionada ao serviço de saúde, quer dizer, o paciente que está internado com infecção dentro do hospital, mas aquele que veio da comunidade, por exemplo, com infecção de trato urinário por uma bactéria que a gente chama de SBL, que são as bactérias produtoras de beta-lactamase de espectro avançado. Então, ela é muito boa porque ela é uma vez ao dia, você pode até usar em termos de home care com uma facilidade muito boa. E o meropenem, com certeza, é aquele carbapenem que a gente mais utiliza, tá? Lembrando que você sempre que vai usar em sistema nervoso central, a gente tende a usar uma dose mais alta. A gente dobra essa dosagem para utilizar em sistema nervoso central. E é realmente o mais frequentemente utilizado dentro das infecções nosocomiais ou as infecções relacionadas ao serviço de saúde. Além de tudo, do meropenem ter realmente essa característica de parece ser um pouco mais potente, porque ele tem uma característica que a gente chama de zoom teriônica. O que é esse zoom teriônica? Ele é pequenininho, então ele consegue atravessar rapidamente a membrana, né, e atingir a sua ação, né, se ligando e inibindo as PBPs específicas, né. Então, ele é altamente importante para o tratamento de gram-negativas, tá? Também anaeróbios e as gram-positivas, com exceção das gram-positivas resistentes à oxacilina. Por isso que muitas vezes, quando eu tenho uma infecção, por exemplo, de um paciente que está internado com uma pneumonia numa UTI, por exemplo, e que eu acho que ele pode ter infecção por gram-positiva ou gram-negativa, a gente faz o que a gente chama de associações terapêuticas. Então, é muito comum eu associar um carbapenem ou uma cefalosporina de quarta geração, né, que não tenham um espectro de ação contra os gram-positivos resistentes à meticilina, a uma medicação que realmente vai tratar esses gram-positivos super resistentes, como, por exemplo, seria o caso de associar uma vancomicina ou uma tecoplanina. O último dessa classe, na verdade, são os monobactans. Os monobactans, hoje a gente tem uma dificuldade de achar. Alguns laboratórios deixaram realmente de produzir. Ele tem voltado realmente a se falar nele, tentado a exportação, principalmente para utilizá-lo em associação para resgatar as bactérias que já estão ficando resistentes, por exemplo, aquelas cefalosporinas de espectro expandido que a gente falou, né, nesse instante, a ceftazidime e avibactam. A associação com o monobactam, principalmente nessa classe, a gente tem o astreonam, parece recuperar essa atividade também. O astreonam, por algum tempo, foi utilizado como uma substituição dos aminoglicosídeos, porque, na verdade, ele tem a mesma atividade contra gram-negativos, mas não geraria a nefrotoxicidade, que é a principal complicação e efeito adverso, realmente, dos aminoglicosídeos. Então, a gente está na expectativa de que elas voltem a ser utilizadas como associadores para potencializar essa terapia contra gram-negativo. Então, para finalizar, né, as penicilinas são antimicrobianos muito utilizados. A gente pode dizer que realmente eles vão tratar a maioria de todas as infecções antimicrobianas que a gente tem, porque vocês viram que a diversidade deles, né, a quantidade de gerações e especificidade de cada uma, mas é essencial, né, que a gente conheça esses beta-lactâmicos e o espectro de ação específico deles. Até a próxima!